Olá, boa noite. Então, como eu tinha anunciado, eu tinha planejado, então hoje teria essa conversa sobre o Dia da Consciência Negra. Então, de antemão, deixa que eu me apresente. Eu sou Leandro, sou professor de Geografia, sou formado em licenciado pela UFPEL desde 2016, então comecei a trabalhar, mas de origem, então, uma ressalva, né? Eu sou quilombola, interior de Canguçu, nascido e crescido então na comunidade quilombola do Cerro da Boneca. Sempre que a gente vai abordar esse tema, falar sobre consciência negra, então algumas coisas não são obrigados a gente ter este olhar específico sobre a questão histórica. Não há como a gente tratar da questão quilombola se não fazer essa abordagem histórica. Então hoje, o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que para nós dos movimentos quilombola, do movimento negro de luta pela igualdade, então é um dia bem marcante, é um dia muito importante, não é um dia comemorativo, é um dia, na verdade, de reflexão profunda sobre passado histórico, sobre presente, momento atual que se vive, sobre futuro. É uma discussão também sobre futuro. Então, para que tenhamos clareza sobre como se caminha daqui para frente, então é necessário que se aborde o tema de como isso aconteceu no passado. Como se chegou até aqui. Então, o histórico da escravidão, eu tenho lido por aí, hoje com uma rede social tem um alcance muito grande, no próprio Instagram, Facebook, nas diversas redes, sobre... eu leio alguns comentários tipo assim, a gente não deve ficar lambendo ferida, remoendo o passado, mas não tem como a gente explicar a situação do povo de outra maneira. Não há uma maneira lógica de se explicar isso se a gente não voltar um pouco no tempo e contar essa história. Até porque o dia 20 de novembro, ele nos traz uma reflexão que nos remete ao passado, nos remete a 1695. Então nós estamos vendo o Brasil colônia, esse 1695 é o dia que o Quilombo de Palmares é destruído. É nesse dia, então, que é assassinado Zumbi dos Palmares. O Quilombo que resistiu por mais de 100 anos, a várias investidas do Império. Esses 100 anos foram 100 anos de muita batalha, de muita luta. E acabou por ruir esse quilombo, que é o quilombo símbolo da resistência, da luta. Então, por isso, a consciência, o Dia da Consciência Negra, que ficou marcado por essa data do 20 de novembro, então não é um evento comemorativo. Então, é uma data que a gente usa para fazer essa reflexão, para fazer com que se entenda o passado do povo negro brasileiro, do povo negro gaúcho, para que se encaminhe um futuro melhor, um futuro diferente, né? Então, eu gostaria de começar com a frase da Harriet Tubman, que ela fala: libertei 1000 escravos. Teria libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos, né? Eu já li também bastante comentários, o mundo afora aí pela internet, muita coisa sobre a questão o questionamento até sobre se Zumbi dos Palmares tinha escravos, se lá antes da escravidão na África também haviam escravizados. Não tem uma afirmação precisa hoje de que isso é verdadeiro, mas não é nossa missão aqui transformar o Zumbi dos Palmares num santo e colocá-lo num pedestal. A gente sabe que o Zumbi dos Palmares foi um homem, e sendo um homem, talvez tenha cometido erros, como todo homem mortal comete, né? Então, nesse sentido, a reflexão, então, ela vem de encontro ao que foi a escravidão no Brasil, ao que foi o processo de escravização, né?
e como isso marcou, qual é a sequela disso para a sociedade atual. Porque parece que faz tanto tempo, mas não faz. Nós temos 135 anos da libertação, da dita libertação dos escravos. Ou seja, ela ocorreu em 13 de maio de 1888. É logo ali atrás. Então, para um país que tem 500 e poucos anos de construção, de história, nós temos só 135 anos de liberdade, entre aspas. Por que eu digo entre aspas essa liberdade? Essa liberdade ela não veio de fato com a libertação dos escravos. Não com a assinatura da princesa Isabel em relação à Lei Áurea, que teoricamente libertou os escravos. Como havia antes disso outras leis burocráticas que faziam de conta que estavam libertando. Ou seja, nós tivemos uma liberdade que não foi plena. Ou seja, se foi liberto, mas não foi dado ao ex-escravizado o direito à cidadania. Isso é muito grave. Quando a gente fala ele assim de maneira rápida, pode até parecer que a libertação dos escravos foi algo fenomenal, foi algo fantástico para o escravizado. Quando na verdade não. Na verdade o que acontece é que o pós-1888 ele é perturbador do ponto de vista civilizatório. Porque após o 1888, o escravizado ele deixa de ser escravo, ele deixa de ser de um senhor, passa a ser de ninguém, passa a ser por si só. Então essa é a tal liberdade mentirosa. Porque se alguém que está há mais de 3 séculos na condição de escravizado, ele é posto em liberdade sem ganhar o direito à cidadania e sem ganhar o direito à propriedade propriamente dita, então ele não tem uma liberdade plena. E ao não ter essa liberdade plena, a gente vai construir, como sociedade brasileira, as mazelas atuais. Então são oportunidades que foram negadas desde a origem até os nossos dias. Então o reflexo da população negra no Brasil hoje viver abaixo dos níveis toleráveis é o fruto do passado, é o fruto que vem desde a falsa libertação. Então essa emancipação não aconteceu no Brasil. Então a libertação realizada pela princesa Isabel através da assinatura da Lei Áurea não libertou de fato, porque não deu ao ex-escravizado a cidadania. E junto com a cidadania teria que ter vindo uma série de direitos civis que não aconteceram. Esses direitos estão sendo buscados ainda hoje. Nós temos 2023 como exemplo agora, assassinatos em terras quilombolas. Assassinatos de lideranças quilombolas acontecendo agora, esse ano, em 2023. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para algo que aí ele não atinge só o povo negro, mas todo povo que luta por igualdade. Todo povo que parte do princípio da organização e do direito ao coletivo, inclusive do direito à vida, que é o que acontece com os povos da Amazônia. É o que acontece com os ribeirinhos, é o que acontece com os seringueiros, com os povos indígenas do Brasil. Então, para a gente ter esse cuidado de como isso é silenciado, como isso é negado do ponto de vista prático em pleno século XXI. Nós estamos no ano de 2023, nós estamos vivendo a era da modernidade. Nós deveríamos estar muito além do ponto de vista civilizatório. Nós devíamos hoje ser uma nação com uma igualdade muito maior. Nós temos uma desigualdade, apesar do último censo ter apontado que 56,1% da população brasileira é formada de pretos e pardos. Ou seja, aqui reside outro problema. Então, se nós temos 56,1%, teríamos que ter uma paridade desde o serviço público principalmente no serviço público, já que
a isonomia e a igualdade são processos que estão dentro do serviço público, que estão aqui, ó, trouxe ele até comigo aqui, ó, a Constituição Federal do Brasil, ó, o nosso livro aqui, Constituição Federal, bonitinho, quer dizer, esse meu aqui já está todo amassado, usá-lo, mas aqui diz que todos são iguais perante a lei. Então, desse ponto de vista, teríamos que ter a paridade nos cargos administrativos públicos. Não se tem. Então, outro problema que precisa ser resolvido. Mas gostaria de retornar lá no começo, que eu falei ali sobre o questionamento sobre se haviam escravizados na África, que isso é bastante recorrente, principalmente de quem estudou pouco, de quem é mal intencionado. A gente tem muitos desses casos. Vamos por partes. A escravidão que existia lá no mundo antigo, escravidão por guerra, escravidão por dívida, isso aí existia. A forma de abordagem dessa escravidão era outra, muito diferente. Então não é comparada ao comércio de seres humanos que aconteceu na América. Então o tráfico negreiro, que aconteceu durante muito tempo, que enriqueceu alguns países, ele é desastroso do ponto de vista humano. E ele existiu por muito tempo. Por muito tempo. Até outro fato curioso é sobre o nome de uma praia que é famosa no Nordeste brasileiro, que chama-se Porto de Galinhas. Ela ganhou esse nome porque depois da proibição do comércio de escravizados, do comércio de gente, do comércio do tráfico negreiro, quando ele foi proibido, então alguns ainda o praticavam, né? Então quando esses navios chegavam no porto, eles não podiam dizer que tinham trazido escravos para serem comercializados. Então eles diziam que tinham chegado galinhas no porto. Então esse porto ganha esse nome devido a esse processo, né? O Porto de Galinhas. Então são fatos históricos que vão remontando a um Brasil que a gente tem hoje. Então não dá para pular etapas ou achar que a gente vai conseguir igualar a população sem que não haja toda a reparação histórica. O que é uma dívida histórica? O que é a reparação dessa dívida? Então ela começa, e nós temos esse movimento atualizado no Brasil, que foi um movimento que teve muito forte, de início dessa reparação histórica, por volta na virada do ano 2000, teve muito presente. Depois ele foi cessado e agora está sendo retomado. Que é um movimento muito necessário, né? E é um movimento que se precisa que ele aconteça para que a sociedade brasileira se autorregule e que ela se torne, então, justa de fato. Então, igualdade no presente, como eu tenho acompanhado também alguns críticos ao sistema de cotas raciais para ingresso no serviço público, para ingresso no ensino superior, é algo que eu digo quando as pessoas falam, mas as oportunidades têm que ser dadas igualmente. Sim. Esse conceito de igualdade, ele vale desde que as condições para esse acesso, o que se chama equidade na disputa de condições, seja igual para todos. Não dá para querer comparar um passado de 3 séculos de escravização e dizer que agora vivemos numa democracia racial, que está tudo igual, que está tudo ótimo. Primeiro passo, que provavelmente o mesmo tempo que durou a escravização seja o tempo necessário para que ela seja superada. Agora então abordamos de fato o tema específico sobre o racismo. A forma do racismo, o efeito que isso causa na vida de cada um e como ele deve ser enfrentado, como ele deve ser combatido. Eu, como venho da educação, como trabalho
uma série de fatores para uma educação antirracista. Então, essa abordagem sobre... Vou pegar minha água. Essa abordagem sobre o tema do racismo em si, ele é de uma crueldade, de um impacto na vida das pessoas, na vida de quem sofre essa prática racista, principalmente quando ele atinge a criança que ainda não sabe se proteger desse tipo de ação, que é uma prática criminosa, mas que ainda acontece no nosso dia a dia. Ou seja, peço desculpa que eu estou ficando gripado, mas como eu tinha prometido, estou aqui, tá? Vamos lá. O racismo, como prática, uma sociedade racista como é a nossa, e o pior não é a gente ter essa sociedade racista. O que mais me preocupa é a gente fazer de conta que ela não é racista. Isso é mais grave. Se criou um mito no Brasil sobre a democracia racial. Que somos um povo miscigenado e que vivemos muito bem. O que não é verdade. Então, e o quanto nós não tirar essa cortina de mentiras e não passar a agir para se proteger desses ataques racistas, desse comportamento social racista, continuaremos tendo o quê? Um país racista disfarçado de democracia racial. Estamos longe de ser uma democracia racial. Um dia desse eu perguntava para os meus alunos sobre se eles conheciam a história de Martin Luther King. Quem foi? Eles não sabiam. Perguntei então se eles sabiam da história do homem negro assassinado pelo policial lá nos Estados Unidos. Eles sabiam. Essa notícia foi amplamente, então a história do George Floyd foi bastante divulgada pela mídia. Então eles estavam sabendo dessa história, mas não conheciam a história de Martin Luther King ou do Malcolm X. Tranquilo até aí. Aí eu perguntei para eles se estavam ligados também nas questões do racismo do Brasil. Tem ocorrido, né? O assassinato do homem negro no Carrefour foi um dos que deu bastante repercussão também, inclusive repercussão internacional. Aí eles ficaram pensando, refletindo, é verdade, isso acontece ainda nos dias atuais. Então a gente fica pensando de como se combate isso, o quão mal isso faz à sociedade, o quanto isso afeta as crianças, o quanto isso afeta os adultos. Então quando a gente tem uma população discriminada, que é o caso de uma população que é maioria, mas é tratada na prática como minoria, que é a questão do povo negro no Brasil, isso acaba agravando a situação. Isso acaba tornando mais grave a situação do racismo e ele vai se perpetuando. Então ele vai se mantendo no seio da nossa sociedade como uma praga, como um câncer. E como tal ele deve ser combatido. E como é que se combate o racismo? Essa é a grande pergunta. Como é que se combate isso? Isso é combatido através do estudo. Isso é mostrado através da competência. Então é um desafio muito maior. Um desafio para a juventude como tal. Se preparar para enfrentar essas questões. Isso exige muito estudo. Isso exige desprendimento. Ocupar esses espaços que ainda são sonegados à população negra não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige de si, exige do cidadão, da cidadã negra, primeiro assumir a sua identidade. Porque isso foi nós povo negro, nos negligenciaram isso durante tantos anos,
que em muitos dos casos a gente acaba tendo vergonha, muitas vezes, de nos expor ou expor a nossa realidade, porque nos disseram durante 3 séculos, e na verdade quase 4 séculos, que o nosso cabelo era ruim, que a nossa pele era feia, que o nosso nariz era grande demais, era largo demais. Isso vai marcando, isso fica no interior de cada um. Então, superar isso vai demandar muito tempo. Vai demandar bastante tempo. E somente o conhecimento é capaz de fazer com que a gente supere esses percalços que o racismo causa e que são sequelas da escravidão ainda do Brasil. Ou seja, são 135 anos de uma lei que foi assinada, a típica lei para inglês ver. Quando eu abordo esse tema das leis, eu até gostaria de que o pessoal deixasse por aí nos comentários, que depois eu vou pôr a live lá no YouTube para quem não assistiu, para que assistam depois. Deixasse aí, eu gostaria de fazer outra live, em outro momento oportuno, sobre as leis do passado e as atuais, para nós fazer esse comparativo. Porque às vezes a gente fica cheio de dedos falando, mas politicamente nós não podemos conversar, não se deve abordar tal assunto político. Não, todo o nosso ato é um ato político. Não há como não ser ideológico. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Quando virem com essa conversinha mole, dizendo para vocês o seguinte, que isso aqui eu não vou tomar partido porque isso aqui é ideológico, é conversa para boi dormir. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas ações são ideológicas. A princesa Isabel, ao assinar a Lei Áurea, estava tendo uma ação ideológica, não para beneficiar o negro, isso nunca, mas era para tirar o peso do império. Ela que assinou a lei, ou seja, os homens da sociedade patriarcal que a gente ainda tem no Brasil de hoje, tinha naquela época muito mais presente. Eu gosto de contar a historinha do Brasil Império lá, sobre a princesa Isabel, que era casada com o Conde Du, aparece lá nos livros, lá, o Conde de Eu, o Conde Du, que era francês. A princesa Isabel, então, ela assinou. Isso era um ato ideológico, um ato político. Então nós somos seres políticos, e nós devemos ser seres políticos e politizados. Estudar não é uma tarefa simples, nem uma tarefa simplista. Estudar exige tempo, exige dedicação e esforço. Então quando a gente opta pelo conhecimento, a gente opta por abrir mão de uma série de coisas. Eu hoje não me constituí o professor que eu sou, o ser humano, ou seja, se não fosse pelos estudos, né? Então, estudar ainda é a porta de entrada para mudar o que está posto aí. Porque quanto mais se sabe, mais a gente consegue identificar o comportamento padrão social racista, a gente consegue combater as ideologias rasas, que tem muitas delas circulando por aí, porque se tornou mais fácil. As abordagens através da rede social se tornaram muito mais fáceis hoje. Então muita gente passou a opinar sobre tudo. Opinar sobre assuntos que ouviram falar ou que conhecem muito superficialmente. O que isso causa de problema? Muito problema, porque quando você tem uma visão simplista das coisas, o risco de se cometer erros é bem grande. Eu anotei algumas coisas aqui para não me perder. Eu gostaria de abordar um tema que está muito em voga, que veio desse último período do Brasil, período conturbado que se viveu no Brasil, que a Argentina vai passar a viver agora a partir de 2024. Porque isso é a lei da vida. A gente colhe o que planta. Então, quando alguém
opta por votar num senhor que diz que regulamentar a venda de órgãos é legal, tem problema. Tem problema. Mas deixamos a Argentina, nossa co-irmã, de lado e focamos no Brasil. Focamos no Brasil. Até depois eu ainda vou trazer um tema da Argentina que é bem interessante sobre o comportamento padrão racista. Mas deixa eu pegar aqui que me fugiu de novo meu raciocínio aqui. É sobre a liberdade de expressão. Se viu então nesse Brasil paralelo, Brasil da Terra plana, esse aqui, que existiu durante um período aí, a tal liberdade de expressão. Era o direito do indivíduo se expressar e achavam que podiam tudo, né? Que inclusive poderiam ser racistas. Como agora, tivemos, faz o quê? Uma semana e pouco atrás, aí das 2 semanas no máximo, as youtubers que foram dar banana para as crianças e o macaquinho. E aí eu volto para a ideia do que é a liberdade de expressão. Então, para isso a gente volta para a liberdade. Deixa eu ver aqui, tem alguma solicitação. Seguimos. O que a liberdade de expressão me permite? Eu sou livre para opinar? Sim. Mas dentro dos preceitos, dentro do respeito e dentro da lei. Então eu não posso fazer apologia à tortura e achar que eu estou exercendo o meu direito de liberdade de expressão, que isso vai contra a vida. Então são coisas desse nível que acontecem. Então as pessoas acharam que tinham liberdade para inclusive ser racistas. Achavam que tinham liberdade de expressão para cometer todo tipo de atrocidade. Então esse é um dos recortes sobre o que é a liberdade de expressão. Como eu uso a liberdade de expressão? Como eu devo usar? Como eu pratico a minha liberdade? Também é uma questão de como eu me comporto no padrão social. Essa cruzada do período que eu falei do Brasil paralelo, do Brasil terraplanista, que é desastroso em todos os aspectos. Quando eu estou falando aqui da abordagem geográfica sobre um Brasil plano, sobre um Brasil da Terra plana, ela não traz só a questão bizarra de uma questão que foi superada lá em 1525, mais ou menos, quando a geração do Copérnico dominaram essa questão de como era o sistema solar e quem girava em torno de quem. Ela traz com ela uma série de atrasos históricos, inclusive o negacionismo. Inclusive o negacionismo que é responsável pelas 700 mil mortes que a gente teve durante a pandemia no Brasil. Então são situações que elas fogem da simples dita ignorância civilizatória. Elas passam a matar. A negligência mata muita gente no Brasil. Ou seja, falei lá no começo sobre os assassinatos dos quilombolas de 2023. Mas remonta ao mesmo Brasil de 1996. O Brasil do massacre de Eldorado, do Carajás. O mesmo Brasil do Carandiru. O mesmo Brasil da Candelária. Lembram da Candelária? Pesquisem na internet, está tudo aí. Sobre as crianças assassinadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. As crianças moradoras de rua que foram executadas a sangue frio. Ou seja, é daí que eu me refiro sobre o que é a tal liberdade de expressão, se ela não for dentro dos preceitos legais. E aí a Constituição de 1988, que é uma Constituição humanista, que vai nos trazer um apanhado de regras focada nos direitos humanos,
ela vai nos trazer isso muito claro. Porém, para a questão racial no Brasil, ela trouxe muitas portas, muitas ideias, muitas janelas se abriram a partir de 1988 com a Constituição Federal. Mas o que vai surtir resultado no Brasil são as leis complementares, que com base na Constituição, que é a nossa base, elas conseguiram dar um norte de como isso seria. Aí nós vamos ter então a lei de cotas, a lei que vai obrigar o currículo a trazer para a escola pública o ensino da cultura afro. Então são momentos distintos em que as leis se complementam, mas alguém tinha que criá-las. Então, do ponto de vista civilizatório de Brasil, nós ainda estamos engatinhando. Nós temos 135 anos apenas, 135 anos apenas da libertação dos escravizados. Então, 1888 é muito pouco tempo para a superação do racismo, porque o racismo ele foi construído na sociedade brasileira. E como algo que é construído, ele precisa ser o quê? Destruído. Quando isso não ocorrer, quando nós não tiver a destruição completa do sistema racista brasileiro, esse sistema que eu estou falando é muito do sistema público brasileiro. Muito do sistema público. Desde o acesso ao ensino superior, desde as autarquias públicas federais e mistas, que deveriam ter a paridade de pretos e pardos. Eu nem gosto desse termo pardos, mas como ele é usual pelo IBGE, eu tenho falado bastante sobre ele. Porque até então, para mim, o pardo era só o papel pardo, aquele que a gente usa na escola lá para fazer os desenhos, para fazer os painéis. Mas, pela paridade, nós deveríamos ter, na chefia das autarquias federais, 56% de pretos e pardos. O que é que nós temos hoje? O que é que nós temos? Pouquíssimos. Eu desafio os meus alunos, é um desafio que eu levo para a sala de aula quando a gente discute questões raciais, desafio eles a apresentar cargos de gerência ou cargos de chefias negras nas cidades. Ou seja, aí eles vão se espantar quando eles param para fazer essa reflexão. Tá, tipo, eu fui numa agência da Caixa Econômica Federal, fui numa agência do Banco do Brasil, fui numa agência do Banrisul, encontrei 6 gerentes, 4 gerentes, 5 gerentes, nenhum gerente negro. Então, é aí que a gente começa essa reflexão de perceber como o racismo ele é uma praga tão grande na sociedade, ele é tão enraizado que ele segrega as pessoas, as exclui e as marginaliza. Então esse termo marginal, que a gente associa sempre a coisas ruins, ele é um termo usual, marginal, que está às margens de alguma coisa. O povo negro ficou às margens de tudo, ou seja, colocado de fora. De fora, inclusive, da vida política do Brasil. De fora, por muito tempo, inclusive, da educação brasileira. Então, quando é que se começa a ter um revés? Começa a mudar? Com a chegada do Vargas ao poder, isso tem a primeira mudança ali, mas até então não se tinha. Então, o negro não podia frequentar a escola normal. Então, como é que a gente vai ter uma reparação igualitária se o processo educacional era completamente diferente e excludente? E hoje ainda se vive mazelas de exclusão completa. Então, quando a gente vai ver a realidade aonde mora o povo negro hoje, nas grandes cidades do Brasil, e aí a gente faz outro recorte. A gente fala muito em grandes cidades, vamos nos remeter a São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas não só nessas. Vamos nos remeter também a nossas pequenas cidades e perceber isso. Perceber aonde é que está concentrado o povo negro. Então, essa pobreza do povo negro, pobreza financeira, ela é plantada. Ela é fruto da falsa libertação
de 135 anos atrás, lá de 13 de maio de 1888. A assinatura da Lei Áurea apenas tirou a responsabilidade, então, do senhor escravocrata, dono de escravizados, e largou os ex-escravos a Deus dará, a própria sorte. Por quê? Não deu direito à propriedade. Tá, mas como é que isso... vamos usar um termo que os defensores do Brasil Império usavam, do Brasil Imperial usavam bastante, que como eles saberiam disso? Eles sabiam disso, porque o Reino Unido, na verdade, na pessoa da Inglaterra, já vinha fazendo uma carga muito forte pela libertação e principalmente pelo o fim do tráfico negreiro. Vinha fazendo essa pressão já por volta de 1820 e pouco, já começou a pressão. Essa pressão cada vez aumentava mais. E a promessa era a seguinte: se não pararem com o tráfico negreiro, o uso de mão de obra escravo, nós não vamos negociar com vocês. Esse era o papo da Inglaterra. E a Inglaterra, dizendo isso, ela obrigava os países a libertar seus escravizados. No caso do Brasil, o Brasil antevendo isso, o Brasil assinou a lei, que talvez seja a lei mais sacana em relação quando a gente fala do povo negro viver na situação que vive ainda hoje, que foi a Lei de Terras. O que dizia a tal Lei de Terras? Ela é de 1850. A Lei de Terras, ela diz o seguinte: antes de 1850, a coroa portuguesa, quando eu falo coroa portuguesa, não confundo, não é uma senhora de idade de Portugal, não. A coroa portuguesa, a monarquia portuguesa, o rei de Portugal, ele doava a terra do Brasil, ele doava a terra para os famosos donatários, que eram puxa-saco, amigos do rei, que muitos desses caras nunca tinham colocado uma mãozinha, a ponta da unha do dedo mindinho na terra. Não tinha nada a ver com a terra, mas era amigo do rei. Então, eles ganhavam a terra. Ganhavam, era doada. A coroa portuguesa doava essa terra. Fruto disso, nós temos talvez hoje a coisa mais criminosa ainda do Brasil agrário, é o latifúndio. Isso não há dúvidas sobre o mal que o latifúndio causa na sociedade brasileira. Não é a nossa discussão hoje. Podemos fazer outra discussão sobre o Brasil agrário em outro momento. Mas então a coroa portuguesa doava a terra. Em 1850 eles criaram a Lei de Terra. O que diz a Lei de Terras? Ela diz o seguinte: a partir de hoje, quem for adquirir propriedade, terra no Brasil, terá que pagá-la à coroa portuguesa. Por que essa lei foi tão importante? Porque, antevendo 38 anos antes da libertação dos escravos, que eles pensavam o seguinte: os escravizados serão libertados. Eles serão libertados, e se nós não tivermos uma lei que proíba, teremos que dar terra para eles, vamos dar propriedade aos escravizados. Não querendo fazer isso, a coroa portuguesa, então, instituiu a lei. E essa lei, ela simplesmente passou a vigorar. Passando a vigorar, ela excluiu qualquer possibilidade do negro ex-escravizado ter propriedade. Simples assim. Ou seja, eles excluíram completamente. E ao excluir completamente a população negra, deixaram às margens de todo o processo civilizatório brasileiro. Então, convenhamos, 38 anos antes os caras já sabiam que teriam que libertar os escravizados, mas que largariam eles a Deus dará. Antes da libertação, então teve uma série de outras leis, que o termo ficou famoso sobre lei para inglês ver,
porque realmente eram leis completamente sem fundamento. Então nós vamos ter Eusébio Queiroz, vamos ter sexagenário, vamos ter a lei do ventre livre, que foram leis, olhem só, foram leis que foi assinada, feita lá e os ingleses ver mesmo, porque o inglês, porque a Inglaterra estava pressionando. E o Brasil tinha uma dívida histórica já com a Inglaterra, em libras esterlinas, que se transformou depois na nossa dívida externa. Nada é por acaso. A dívida que nós pagamos ainda hoje é a dívida gerada lá no Brasil colônia, lá no Brasil imperial. Então, e por isso então essas leis foram tão inúteis quanto a Lei Áurea. Porque do ponto de vista prático para a população negra libertada a partir da Lei Áurea, ela serviu para quê? Para isentar o governo brasileiro, o imperador brasileiro, da responsabilidade de estar ainda usando mão de obra escravizada. E aí vem outro golpe em relação à população negra nessa mesma cruzada, na mesma toada, que é o 1822, que é quando vem o quê? A leva dos imigrantes, colonos europeus. É colono entre aspas, a maioria nem colono eram, mas que vieram para cá para ser a mão de obra assalariada do Brasil. Do Brasil colônia, produtor de café. O Brasil, produtor de commodities para exportação. Então, qualquer cidadão que busque um pouquinho pela memória, ou estude mesmo, dê uma lida nos livros, ele vai perceber que o Brasil, ao longo da caminhada, ao longo da construção da nação brasileira, ele é excludente. Ele sempre criou um mecanismo para que o racismo se perpetuasse, que essa oportunidade fosse sonegada e que jogasse a culpa no próprio povo negro. Que dissesse a lei da vadiagem sobre o combate à prática da capoeira no espaço público é um grande exemplo disso. Como eu falei um pouquinho antes sobre de não ter negros nas gerências, de não ter negros ocupando os espaços nas autarquias públicas federais ou mistas, no contraponto disso, se nós formos acompanhar a população carcerária do Brasil, aí nós veremos que, em vez dos 56,1%, que é a população negra, que seríamos maioria, nós temos 88, 89, 90% dos encarcerados, ou seja, dos presos brasileiros, são os pretos e os pardos. Ou seja, esta balança ela é proposital. Muitos me perguntam, qual é que é a grande diferença entre a população negra brasileira e a população negra dos Estados Unidos? É uma pergunta muito boa, porque se a gente pensar do ponto de vista, mas o negro então nos Estados Unidos é porque não há o racismo. Aí é ser muito ingênuo. Os Estados Unidos é tão racista quanto o Brasil. A diferença está na forma em que a liberdade foi conquistada nos Estados Unidos. A forma da imposição social fez muita diferença. Então eu, apesar de ter uma série de críticas sobre os Estados Unidos, bastante críticas, principalmente sobre o processo imperialista dos Estados Unidos, sobre a expansão a qualquer custo, mas uma coisa que tem que ser levada em conta é a formação da nação Estados Unidos. A formação de como eles constituíram uma nação. Isso tem que ser levado a sério porque eles pegaram o norte da América, é a porção mais pobre do continente. Pobre do ponto de vista de recurso mineral, de recurso hídrico. Não tem grandes florestas, porque a região já é fria e temperada, então não há grandes florestas. E eles transformaram o quê? No império. Então isso tem que ser levado em conta. Mas a questão do negro dos Estados Unidos, assim que ele foi libertado, o negro dos Estados Unidos, ele se auto-libertou. E ao se auto-libertar, ele disse o quê? A partir de hoje eu sou o quê? Ah, tu é livre, sou cidadão livre. Não, eu sou um cidadão americano. Que é outro termo que eles usam, as ganha, como se diz, que não é deles, mas eles se apropriaram. Então eu sou um cidadão americano. E ao ser um cidadão americano, ele obrigou o Estado a dar para ele os direitos, reconhecer ele como cidadão americano. Então é por isso que ele vai ter a escola paritária dele,
Já do cidadão negro, assim que foi libertado, construiu escolas, construiu faculdades, construiu grandes universidades que competiram já desde sempre em pé de igualdade com os brancos. O Brasil, é só olhar os números há um tempo atrás aí de quantos negros ingressavam no ensino superior, que eram praticamente chegava a ser bizarro do ponto de vista prático, porque eram muito poucos não ingressavam na faculdade, ou seja, nem chegavam à faculdade. Então, quando a gente faz esse comparativo Brasil-Estados Unidos em relação ao povo negro, em relação ao combate ao racismo em si, os Estados Unidos é muito atuante. Apesar de ainda ter retrocessos históricos, apesar de continuar sendo imperialista, a população negra dos Estados Unidos já tem todos os estágios. Então, quando a gente está vendo uma produção cinematográfica dos Estados Unidos, filme, série, a gente vai ver que há uma paridade entre atores brancos e negros interpretando os papéis de alto escalão. Ou seja, se eu estou vendo uma série médica nos Estados Unidos, eu vou ver o chefe do hospital negro, eu vou ver os grandes residentes, inclusive cirurgiões de renome, interpretado por atores negros, porque lá é uma realidade. Quando nós vimos uma produção cinematográfica brasileira, nós vamos ver o quê? Ainda hoje, século XXI, ainda vamos ver muito o sendo motorista, empregada doméstica. Mas já foram piores. Nós tivemos já muitas épocas em que o retrato da escravidão brasileira era de uma escrava branca. Tivemos a história do senhor de escravos bonzinho. Então, que são coisas que nós temos que hoje começar a olhar para elas e não ser mais ingênuo de pensar que realmente havia uma democracia racial. Não havia uma democracia racial. Não há uma democracia racial no Brasil. O que nós ainda temos é uma luta muito grande pela frente para termos uma paridade social. Então, para nós nos resolvermos como sociedade. Deixa eu ver da minha anotação aqui. Trouxe outra aqui, que eu anotei aqui para não deixar fugir. É sobre a falácia de desmoralização sobre heróis. Eu não gosto muito também desse termo herói, mas de lutadores. Pessoas que, inclusive, sacrificaram suas vidas em busca de uma causa maior. Ou seja, que é o caso do Zumbi. Então, tem muito essa pergunta sobre se Zumbi tinha escravos no Quilombo dos Palmares. O que eu, como alguém que me dedico um bom tempo a estudar, ler o que apareceu, o que foi escrito, mas aí eu trago duas ressalvas bem importantes. Primeiro, tudo que eu li, ou tudo que vocês que vão procurar para lerem sobre Zumbi dos Palmares, foi escrito pela ótica do escravizador. Foi escrito pela visão do colonizador. E aí, por isso, tem que ter muito cuidado com o que se está lendo. Porque funciona com aquela máxima, que diz assim, enquanto as ovelhas não criarem os seus líderes, os lobos vão continuar sendo. Então, desmoralizar as lideranças serve para criar os capitães do mato. Os capitães do mato, na época, caçadores de escravizados fugitivos, eram em sua maioria mestiços, ou até mesmo negros, porque eles ganhavam privilégios dos senhores para fazer isso. Os torturadores, que açoitavam escravizados no tronco, eram na sua maioria. Isso não é nenhuma novidade. Então, o que eu acho que é uma grande mentira, pelo formato, pelo como se constituiu o Palmares, porque Palmares não recebia só negros que fugiam da escravidão. Brancos excluídos do sistema social vigente também iam para o Quilombo de Palmares. Então lá não creio que fosse um espaço de gente escravizada. Fugir de uma escravidão para outra escravidão
é no mínimo um pensamento redundante estranho. Então, mas há também esse discurso. Como há esse discurso em torno de outros líderes, até para descaracterizar o trabalho, como a crítica sobre o trabalho de Gandhi. Então, e as pessoas aí também, porque quando a gente pensa na essência da escravidão como raiz do racismo que se tem hoje na sociedade brasileira, então a tentativa é de amenizar isso. Então as pessoas começam a buscar justificativa. Porque havia o quê? Havia um apelo religioso, na época, sob controle total da Igreja Católica. Então, havia esse apelo justificar para parecerem bons cristãos. Então, sim, essas falácias desmoralizadoras, elas sempre existiram. Mas o que me chama, o que eu quero chamar a atenção aqui, é para o recorte, para a forma com que essas lideranças foram assassinadas, foram exterminadas. Quando eu pego o caso do Zumbi dos Palmares, que em 1695, após a destruição da sede do quilombo de Palmares, chamada Macaco, que ele vai fugir, né? Foi ferido lá na batalha, fugiu, conseguiu se esconder, mas foi traído, entregue, morto e decapitado. Por que há toda essa violência? A pergunta é essa. Por que há toda essa violência em torno disso? Da morte do Zumbi dos Palmares tem que ser violento, tem que ser brutal. Por quê? Fazendo isso, o colonizador, ele traz para si uma autoridade para que os outros que os pensassem em desafiá-lo desistissem. Ou seja, então a brutalidade ela se perpetua ao longo do tempo. O Brasil dos anos de chumbo também é terrível. O Brasil da ditadura civil-militar, uma ressalva importantíssima sobre o Brasil da ditadura civil-militar, porque quando a gente diz o Brasil viveu uma ditadura militar dos anos de 64 até 1985, a gente comete um erro histórico. O Brasil viveu uma ditadura civil-militar. Porque o DOI-CODE, por exemplo, era abastecido de informação pelos civis. Pelos civis. Tal qual aconteceu na Alemanha pré-nazista, aonde quem começa o extermínio do povo judeu não são os soldados nazistas. É o próprio vizinho que denuncia. Assim começou. Então, este comportamento de exterminar a liderança que se opõe a qualquer regime autoritário, ele é corriqueiro e ele é cotidiano. Então eles matam de forma emblemática. Trazendo para os nossos dias, nós temos o caso da Marielle Franco, emblemático no Rio de Janeiro. Inclusive um caso que até agora não foi apresentado uma solução. O que é mais assustador ainda. É mais assustador porque nós temos tecnologia para isso. Temos uma inteligência da polícia que já deveria ter desvendado o caso e não desvendou. Porque eu acho que não é do interesse desvendar esse caso. Ou seja, nós vamos ter uma série de assassinatos no Brasil que são ligadas à disputa, a disputas econômicas, a disputa de interesse. Eu citei um massacre de Eldorado do Carajás, lá de 1996, mas a gente teve Chico Mendes, assassinado. A gente teve a irmã Dora Stein, que é um dos casos que eu trago sempre para reflexão, que é um caso que não pode ser esquecido, que era uma missionária dos Estados Unidos, que estava a serviço na Amazônia, uma senhora de idade que foi assassinada covardemente. E nós temos o caso do filho e do engenheiro Bruno, assassinado na Amazônia brasileira. Ou seja, continua. Então, o desafiar é estudar a história do Brasil. Estudar por que o nosso país ainda é separatista, ainda é racista. E como a gente pode combater isso? Sim, eu tenho muito claro isso, que a educação é o caminho para isso. Somente a educação. Não há meio termo, não há como atalhar. Uma educação pública, democrática e de qualidade
Quando eu falo de qualidade, é compromisso dos entes para fazerem isso. Dos entes públicos, estados, municípios, fazerem com que essa educação de qualidade chegue no nosso povo. Talvez, daqui a umas 2 ou 3, 4 gerações, quem sabe, a gente consiga iniciar a superação do racismo. Tá? Ou seja, é uma tarefa árdua, é uma tarefa que tem que ser construída para a desconstrução do racismo, para destruir o mal que a gente tem hoje implantado na nossa sociedade, porque ele foi plantado, ele foi construído. Então, ele não é algo que é da natureza, o Estado sempre teve aqui. Não. A questão do racismo, ele foi construído como construto social, como sociedade. Então, a nossa sociedade continua sendo racista, machista, segregacionista, elitista. Ela cria uns guetos, cria umas bolhas dos intocáveis, e quanto a grande massa da população continua reproduzindo o que esse grupo elitista, através da mídia, muito feito isso. A mídia brasileira trabalhou muito a respeito disso. Esse avanço terrível que a gente teve dos ideários fascistas, neonazistas no Brasil é muito culpa da mídia. Muito culpa da mídia, que disseminou mentiras, que replicou muitas mentiras, que destruiu, junto com um grupo aí, a economia pesada do país. Então, cabe uma ressalva bem grande sobre como esses meios que têm donos e interesses no capital, né, quem paga eles, então eles falam o que esses indivíduos querem ouvir. Então, e eles reproduzem e replicam a questão do racismo e da intolerância. Então, os ataques que temos sistematicamente aos centros religiosos africanos, inclusive aqui, próximo de nós, aqui em Porto Alegre, teve vários ataques, disso aí. É dessa intolerância construída com discurso de ódio em púlpito de igreja. Infelizmente, temos muito disso. Muito disso. É associar ao povo negro uma carga negativa que não é nossa. Que não é nossa do povo negro. Foi transferida para nós. Então, superação do racismo só através da educação. Não há outro caminho. Não há outra possibilidade. Então, se eu me coloco como não racista, não é suficiente. O combate ao racismo tem que ser uma posição antirracista ativa e atuante. Permanentemente. Combater ele em todas as formas. Combater eles em todos os momentos, aonde ele nasce. Combater ele a partir do surgimento dele. Percebeu a atuação racista, denuncia. Ele é crime. Até pouco tempo atrás, no Brasil, ainda tínhamos muita gente sendo racista, apoiado na lei da injúria racial, que era mais branda, e cometendo ato racista porque sabiam, no fundo, pela proteção elitista, que não aconteceria nada. Agora parece que essa lei ela foi um pouco diminuída no seu potencial e o racismo passou a ser tratado com mais severidade. Eu falei lá atrás que eu retomaria a questão da Argentina. É um fato curioso que me chamou muita atenção. É sobre um certo treinador argentino que veio para um time gaúcho. Um dos dois grandes, né? Não vou citar aqui nome. Mas tipo, eu acompanho futebol. Né? Gosto dessa discussão. Gosto do debate futebolístico, então eu acompanho futebol. Eu acompanhava vislumbrado com um jovem goleiro negro atacando muito, um goleiro espetacular. Até então eu tinha visto um ranking que os turmas de futebol aí tinham feito. E aí tinham colocado esse jovem goleiro negro ali entre os melhores do Brasil. Né? Aí chegou um certo treinador argentino nesse clube e mandou
vender o goleiro. E trouxe um goleiro de uma certa seleção e tal, para esse time, que esse goleiro, que era o Bambambam, um goleiro, uma coisa fora de série. E eu continuei acompanhando jogos, né? Acompanhando jogos. Não vi nenhum feito milagroso desse cara, mas vi uma imprensa focada em defender esse cara. Inclusive, achei que ele falhou em 2, 3 jogos que eu acompanhei, né? A imprensa não disse nada disso. Esse cara era um monstro. E aí eu fiquei pensando comigo, analisando internamente o seguinte. Eu digo, os casos de racismo têm acontecido muito no futebol brasileiro, normalmente envolvem jogadores argentinos. Ou seja, olhando do ponto de vista bem prático, só poderiam ter elegido quem eles elegeram ontem. Então, o que se planta, voltando à máxima, que é o que se colhe. Ou seja, do meu ponto de vista, de quem estuda geopolítica latino-americana, a Argentina passará por anos terríveis com essa gestão de quem assumirá o poder na Argentina. Mas o povo argentino escolheu democraticamente, porque infelizmente a gente tem muito essa dos fascistas, dos extremistas, radicais, antidemocráticos se elegerem de forma democrática. O que é uma contradição terrível, porque os caras não acreditam na democracia, mas se elegem através da forma democrática do voto. É estranho. Explicar isso é outra conversa, para outro momento. Então, retomamos aqui sobre a questão do racismo. Voltando ainda dos exemplos do racismo no futebol. Nós temos visto uma série de casos de racismo em relação ao jogador Vinícius Júnior da seleção brasileira e do Real Madrid, que ele se posicionou, né? Passou a denunciar isso às autoridades e tal, né? E já ouço um burburinho dizendo que ele deveria ter ficado quieto, porque normalmente o negro ficou quieto durante esse tempo todo. Esse seria o natural. Não denuncia. Tu pode ser prejudicado. Como assim eu posso ser prejudicado? Se eu não denuncio, eu estou sendo prejudicado já. Não é que eu possa vir a ser prejudicado. No caso do atleta profissional, acho que até foi mesmo, porque ele não foi nem indicado para os melhores, estando numa fase estupenda no futebol. Até aí, tá. Mas essa questão parece que quem denuncia isso, ou quem se expõe, em vez dele ser apoiado, ele é deixado de lado. Então por isso eu retomo aqui a frase do Paulo Freire, que diz que educar é sempre um ato de amor. Verdade absoluta. Como denunciar o racismo e injustiças sociais também é um ato de amor e coragem. Porque tu precisa estar predisposto a enfrentar as consequências. Então, a luta, o combate ao racismo, ela deve ser praticada todo o dia e por todos, né? Então, isto o que faz com que a gente se organize para lutar. E eu, antes de encerrar, eu gostaria de deixar claro do comprometimento, né, do compromisso em relação à educação. A diferença que a educação faz na vida das pessoas. É só ela que é capaz de fazer com que o país saia do marasmo e que realmente o Brasil se torne o nosso sonho. Eu acho que é o sonho de não só da população negra, mas de todo cidadão bem intencionado, toda cidadã bem intencionada, é que nós de fato um dia possamos dizer que somos uma democracia racial. Isso é o suprassumo, inclusive, do Estado democrático de direito. Um dia imagina se nós pudéssemos nos orgulhar dizendo isso. Ainda estamos longe disso. Seremos de fato no mundo inteiro. Agora sim, somos uma democracia racial. Ou seja, com direitos. Com direitos. Só se consegue isso. E só se consegue isso através da educação. Então aqui eu deixo já
Um imenso abraço aos meus colegas educadores, professores, equipes diretivas das escolas, e saber que essa luta tem que ser de todos. Não funciona se a gente tiver a luta fragmentada ou quebrada. O combate ao racismo tem que ser algo feito no dia a dia. Então, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, não é data comemorativa, é data de reflexão. Então, a gente para e pensa o que aconteceu há 328 anos atrás. Lá no Palmares já havia uma resistência em relação à opressão que se sofria, e a gente analisa toda essa trajetória dos 135 anos da libertação aos dias de hoje. O que continua acontecendo e quanto a gente conseguiu caminhar. O quanto essa caminhada surtiu efeito, o quanto essa caminhada está produzindo os frutos, mesmo que eles sejam poucos, ainda visível, mas em relação ao que se tinha, da onde se estava, se caminhou bastante. Se ofereceu uma resistência a quem achou que o Brasil poderia caminhar para trás. Não, nós vamos daqui para frente. Então, se tem uma pauta muito clara sobre lutas, e é uma luta que é de todos, porque o reflexo de uma sociedade fragmentada, onde marginaliza uma boa parte da população, é o reflexo que a gente vai ter na violência do dia a dia, na violência praticada em grandes e médios centros, vai da marginalização, ou seja, do não acesso ao que o Estado deveria garantir. Então, volto a ressaltar que a educação pública, democrática, de qualidade, é que vai fazer com que a gente evolua como nação e que nós produza cidadãos comprometidos com a vida, que entendam o que é os direitos humanos, para que servem os direitos humanos. E gostaria de deixar registrado aqui a minha posição em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza, que eu assisto perplexo todos os dias, o mundo assistir um genocídio, um massacre, e acreditar na justificativa de que bombardear um hospital é algo necessário para combater um grupo terrorista. E pior, grupo terrorista criado pelo Estado que agora combate ele. O Hamas é uma cria do Estado de Israel. O Hamas é uma cria do Estado de Israel. É pior ainda. Não dá para matar as crianças na Palestina com a justificativa de pegar as lideranças do Hamas. Então, um apelo, quem tiver contato com organizações internacionais, de fazer manifestações, de mandar documentos online, para que realmente cesse. Que esse massacre termine. É terrível ouvir o depoimento de uma mãe palestina dizendo que ela ia levar a bebê dela para o Egito para fazer um tratamento de saúde, mas que os outros filhos dela ficariam na faixa de Gaza e ela teria medo de serem metralhados, como aconteceu no ataque de hoje ao outro hospital da faixa de Gaza. Então o território palestino tem que ser respeitado. O povo palestino precisa desse respeito, porque esse povo está lá há muito tempo. Então, pensando do ponto de vista humano, o desastre que essa guerra está sendo. Então, diferente de quando eu me refiro à questão territorial entre Rússia e Ucrânia, que levaram ao motivo desse conflito, que também já deveria ter terminado, porque pessoas não têm nada, civis não têm que pagar a conta por governantes burros, autoritários, narcisistas, que é o caso de Rússia e Ucrânia. Nós temos dois chefes de Estado narcisistas, medindo força e cada um olhando para o seu próprio umbigo, né? Enquanto os civis morrem, eles estão lá protegidos, fazendo livezinha bonita, dizendo que estão no campo de batalha sem nunca ter saído dos seus palacetes,
como é o caso da maioria das guerras. E uma frase muito bem escrita sobre a guerra, que a guerra é um ideário idealizada por homens velhos que se odeiam, mas não se matam, e praticada por jovens que não se odeiam, nem se conhecem, mas se matam, para que esses velhos sejam condecorados como os grandes líderes de Estado. Então, fica aqui o meu total repúdio à guerra. A guerra é a coisa mais estúpida que pode existir no mundo. A coisa mais estúpida. A guerra só gera morte, destruição, prejuízo. Construir um Estado democrático, livre a partir da educação, é também entender a geopolítica mundial. Entender que conflitos são armados para que alguém lucre muito com isso. A vida das pessoas pouco importa no sistema capitalista. Então, o mesmo que financia o bombardeio é o que vai financiar a reconstrução daquela cidade para ganhar dinheiro em cima de quem morreu. Foi assim com Hiroshima e Nagasaki no Japão. 1945, a bomba atômica jogada. As bombas atômicas jogadas em Hiroshima e jogadas em Nagasaki no Japão mataram 120 mil pessoas e os Estados Unidos reconstruíram Hiroshima e Nagasaki depois do massacre. Ou seja, a gente tem que estudar a história. Às vezes meus alunos dizem, eu odeio história. A história é muito necessária para que não se cometa erros. Que não se cometa mesmo os mesmos erros que levaram aonde levaram as nações. Quando a gente fala que ditadura nunca mais no Brasil, não é uma brincadeira, uma frase bonita. Quando se fala não se solta a mão de ninguém, esse só me permitam contar para vocês o que significa esse não solta a mão de ninguém. Durante o auge da ditadura militar no Brasil, havia então denúncias sobre pessoas que se opunham ao regime cívico-militar. Principalmente na USP, em São Paulo. Que era a USP é a universidade número 1 do Brasil ainda hoje. Então, o que os estudantes da USP eram os mais perseguidos? Todas as noites sumiam 1, 2, 3, 5. O que eles criaram, então? Um mecanismo para se autodefender. Eles criaram o mecanismo de se darem as mãos quando a luz apagasse no prédio. Por que isso era tão importante? Porque dar as mãos significava que o agente da repressão que vinha para levá-los não conseguiria levar, porque eles estavam todos de mão dada e a ordem era essa. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Então, na esperança de um mundo melhor, fraterno, que não existam guerras. Porque elas são a materialização da imbecilidade humana. A materialização da imbecilidade humana. A guerra é, de longe, o que há de mais estúpido na humanidade. Então, um abraço fraterno a todos, todas que me acompanharam até aqui, e nos vemos por aí. Boa noite a todos.